Agora são 7h39. Vamos para a análise política. Hoje o nosso convidado é o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Olá, Romão, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Vamos começar pela Argentina, hein? Com o Hamilton, o nosso vice-presidente, né? O Hamilton Mourão indo para a Argentina para prestigiar aí a posse de Alberto Fernandes hoje. Bom, primeiro era para ir o ministro da Cidadania, Osmar Terra, mas cancelou, né? E é a primeira vez em 17 anos, é isso, que um presidente da República do Brasil não comparece à cerimônia de posse do presidente do país vizinho aqui, a Argentina, Romão. Que feio. Ai, Marilu, aonde a gente vai parar, né? É. Como é que Enfim, você viu? primeiro parece que não era para ir ninguém, É, depois parece que era para ir o isso, Osmar Terra, depois parece que era para ir só o embaixador, e aí na última hora vai o Mourão, né? isso. É assim, é incrível, né, Marilu? Porque é uma coisa tão normal, né? É algo assim tão corriqueiro. Né? Quando toma posse um colega, né, um outro presidente, né, o país envia o seu próprio presidente, né? Aliás, o presidente ele tem muito pouca opção para tomar uma decisão nesse sentido, né? Como se fosse uma relação, né, social, né? Não é nem uma relação política, é uma relação diplomática mesmo, de se encontrar com o próximo, com o chefe de Estado que está tomando posse, sobretudo num país tão do nosso lado aqui, tão visceralmente junto, né, do Brasil, como é a Argentina. Então, é incrível que isso se torne uma notícia, né, nesse nosso contexto, e ainda mais numa situação, né, não por acaso, a partir da demanda da China, o preço da carne vai lá para cima, né, e mostra que essas relações com os nossos vizinhos elas são fundamentais, né, para que o país possa, enfim, retomar aí o crescimento, fazer a exportação dos seus bens, né, produzidos na agricultura ou mesmo na indústria, né? Então é algo que seria algo até protocolar, mas que infelizmente se torna, né, um motivo de celeuma, né, Marília? Exato. Agora, você viu que até o Donald Trump, né, dos Estados Unidos, e também o Sebastião Pinheira, do Chile, que obviamente são de direita, enfim, extrema Uhum. direita, eles cumprimentaram, né, o Alberto Fernandes, cumprimentaram, telefonaram. Agora, o presidente Bolsonaro não. Quer dizer, até os governantes de direita de outros países, até, enfim, como Estados Unidos, né, um dos mais poderosos do mundo, cumprimentaram. E o Bolsonaro não, né, Romão? Falta o mínimo de postura, né, de presidente, acho que até nem de presidente, mas de empatia pessoal, né? O Bolsonaro é um sujeito que foi tratado ali veja, e não é uma questão de ser ou não militar, né? O próprio Mourão, mesmo com todas as críticas que a gente possa ter a ele, tem muito mais, né, alguma empatia ali, algum apreço pela liturgia do cargo, coisa que o Bolsonaro não tem, né? Tem se falado muito, né, que ele vem aí para destruir determinadas instituições. E acho que, infelizmente, essa também é uma instituição, né, que é essa conexão mais direta entre os presidentes, independentemente de coloração ideológica, né. Acho que, na verdade, quem perde com essa disputa toda somos nós, né, brasileiros, né, e brasileiras e a população argentina, que, enfim, acaba sendo impactada por uma postura do nosso presidente, né, do presidente do Brasil. Né? O Fernandes tem a sua posição política, assim como a Cristina Kirchner também, né, tem a sua posição política, mas em nenhum momento houve, enfim, qualquer tipo de altercação ali, né, com a figura do Bolsonaro, né, quer dizer, sempre parte dessa figura a cisânia, né, ali aquela tensão, né, que fica sempre no ar e que, pelas suas declarações, pelas suas movimentações políticas, né, inclusive por uma movimentação anterior à própria eleição. Acho que isso talvez seja o mais grave, né, essa postura que o Bolsonaro teve na eleição argentina de indicar o voto num determinado candidato e que, além de tudo, já seria o candidato derrotado. Estava muito claro que o Macri não teria condições de suportar
a oposição peronista, né? Então, além de ser uma descortesia, além de provocar tensão com outro país, irmão, né, muito próximo, também foi uma baita de um erro político, né? Ô Wagner, bom dia, Cosmo falando. Bom dia, Cosme. Wagner, já estamos finalizando o ano de mandato do governo Bolsonaro. A seguir nesse ritmo, o governo Bolsonaro corre o risco de entrar para a história como um fiasco em diplomacia, Wagner? Olha, eu tenho a impressão do seguinte: ele tem apostado muito, né, na relação com os Estados Unidos, né, e essa aposta, que é uma aposta em que ele se coloca de uma maneira pessoal, né, quer dizer, a ideia de enviar o próprio filho para a embaixada brasileira nos Estados Unidos, ela já é uma demonstração de que, quer dizer, ele realmente não consegue separar aquilo que é o institucional, aquilo que é a prática diplomática, né, a sabedoria que é acumulada aí no Itamaraty, né, daquilo que são, né, quer dizer, as relações tais quais ele entende, né, que devem ser, que são fruto de relações pessoais, né. Quando o Lula era presidente, se discutia muito, né, a questão da proeminência do próprio Lula enquanto um agente político nas relações exteriores, né. Mas o Lula ele tinha exatamente uma capacidade muito grande, né, de articular com os diferentes, né, de fazer aqueles que pensavam diferente sentarem à mesa e de conseguir, junto com o Celso Amorim, colocar um protagonismo do Brasil em temas relevantes, né, o tema ambiental, né, o próprio tema da relação entre os países do Sul, né, coisa que a nossa diplomacia, digamos assim, tinha uma tradição lá muito longínqua, lá com Santiago Dantas, né, mas que não era, digamos, a praxe, né, do que foi o governo Fernando Henrique, por exemplo, que foi o governo que antecedeu ao governo Lula, né. O que está acontecendo agora é exatamente o contrário, né. Ele identifica determinados países para ter uma relação mais próxima, né, especialmente os Estados Unidos, e no momento em que a própria América Latina está passando por mudanças muito sérias, né, e mesmo esses governos à direita, né, que venceram eleições nos últimos anos, não têm passado não estão numa maré de tranquilidade, né, estão vivendo convulsão social dentro dos seus próprios países, ele acaba jogando fogo, jogando lenha na fogueira de relações prioritárias, de indicar a questão ideológica como uma questão central aí para a sua ação na diplomacia, né? É claro que há contradições também no próprio governo, né? Porque não há dúvida que quem provocou essa ida de Mourão até a Argentina é o setor mais pragmático, né, da diplomacia, que está muito afinado com a política econômica, com aqueles que estão no Ministério da Economia, né, que sabem que fazer comércio exterior é muito importante, que essa relação, quer dizer, o presidente sempre é o fiador, né, dessa relação comercial. Então, eu acho que, por um lado, existe sim, né, um temperamento de pouca empatia do presidente da República, mas talvez possa prevalecer, né, nos próximos meses, né, um pragmatismo que está muito mais calcado na sua base política de apoio no empresariado, né, no agronegócio, do que no seu próprio pendor de relações, em termos de relações sociais, que a gente sabe que é muito frágil, né? Muito bem, agora vamos falar aqui da pesquisa do Datafolha em relação ao ex-presidente Lula, a soltura, né, do ex-presidente Lula. 54% dos entrevistados entendem que a libertação do Lula foi justa e 42% consideram injusta e 5% disseram não saber. Tem outros dados aqui também, mas eu vou continuar, assim que você fizer essa análise, né, desse índice percentual, tem outros dados aqui em relação aos jovens, em relação também ao presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos falar sobre essa questão inicial, né? Sobre a soltura, né, do ex-presidente Lula. Esse 42% ainda, na sua opinião, é alto? Você acha que existem
informações que não estão chegando até a população. E esse índice de 54% a favor, hein, Romão? Como é que você está vendo? Então, Marilu, eu estou aqui com a pesquisa aqui É, na minha frente também. sim. O que é interessante, né, é que ela mostra também que lá em julho, né, em julho de 2019, né, desse ano, 54% entendiam que a decisão era justa, né? Então, e 42% que era injusta, né? Então, houve uma inversão exatamente, né, desse quadro, né? Hoje, 54% acham que é justa a soltura e 42% acham que é injusta, né? Então, eu penso que de julho para cá, realmente houve primeiro, uma percepção de uma parte considerável aí da população, né, que passa a perceber que houve sim um processo judicial calcado aí por abusos, né, calcado por uma partidarização, digamos assim, do processo judicial, que percebe que talvez isso se deva, né, a Vaza Jato, né, mas eu tenho certeza também que é muito importante toda uma mobilização que ocorreu ao longo desses meses, né, que é a que foi a campanha Lula Livre, né, que não foi uma campanha restrita ao Partido dos Trabalhadores, mas que pegou aí em determinadas parcelas da sociedade civil, né, do movimento sindical, o movimento dos trabalhadores sem terra, enfim. Eu acho que não dá para negar, eu acho que seria não valorizar essas ações, não chamar atenção para isso. Então, eu acho que tem um pouco de vaza-jato, tem um pouco da própria campanha Lula Livre, e acho que tem um pouco também do próprio desgaste desse governo Bolsonaro, né? É interessante que as parcelas aí da população que apoiam Bolsonaro tendem a achar que foi injusto, né, essa revisão aí, essa soltura do Lula, né, nesse momento. Então, acho que a gente, sim, está vivendo um momento aí, uma transição, né, talvez um pouco lenta demais, né, porque a gente sabe também que a população, quer dizer, uma parte da população, ela realmente não está preocupada, digamos assim, com os assuntos da política brasileira, né? Embora eu acho que isso esteja mudando também nos últimos anos. Mas como isso pega na população, ela acaba sendo diferente e tem a ver realmente com, digamos assim, com o perfil da população, né? Acho que é um pouco do que você vai comentar agora, né, Marilu? Exatamente. O apoio ao ex-presidente, né, em relação a faixas aí da população, é maior entre jovens entre 16 e 24 anos, né, com escolaridade de nível fundamental. Isso Uhum. significou 61%, né, que consideram justa a soltura. Agora, na classe mais alta, né, de renda mais alta, a reprovação, a libertação chega a 59%. Quem tem renda salarial mensal acima de 10 salários mínimos, né? Esse dado diz muito, né, Romão? Eu acho que diz muito, realmente, né? E mostra como, assim, é muito difícil hoje na política, né? Acho que em qualquer tema de opinião pública, a gente ter, digamos assim, exercitar a nossa racionalidade, né? Quer dizer, a gente realmente está vivendo uma situação em que o argumento, né? A análise mais fria, né? Análise mais crítica sobre uma determinada situação, digamos, o processo judicial do Lula, né? Isso está sempre eivado, isso está sempre preenchido, né? Enfim, por uma certa visão sobre o que representa Lula, né? Sobre o que representou Lula e sobre o que ele pode vir a representar, né? Porque eu acho que esse aspecto é importante, né? Quer dizer, o Lula preso, né? Ele continua sendo uma pessoa importante, né? A gente viu aí uma série de órgãos de imprensa indo atrás do Lula para ouvir a sua opinião sobre as questões do país, mas o Lula solto é uma coisa completamente diferente, né? Porque aí ele tem muito mais capacidade para conseguir se articular entre os partidos da oposição, buscar eventualmente um diálogo com partidos do centro político, né? Atuar como um agente que está
quer dizer, que está que está propondo ao país uma outra alternativa que não é essa do governo Bolsonaro, né? E que vai ter um papel muito importante nas eleições em 2020, né? Então, essa parte da elite brasileira, né, dos mais ricos, né, que estão, digamos assim, ainda estão bem, né, nesse atual governo Bolsonaro, né, que infelizmente penaliza os pobres, penaliza o funcionalismo público, né, sobretudo aquele que recebe menos, né, o funcionalismo público, os professores da rede, né, os funcionários públicos de baixo poder aquisitivo, né, as pessoas que continuam desempregadas, né, as pessoas que estão vendo a violência urbana crescer, inclusive pela ação da polícia, né. Então, essas pessoas estão percebendo que esse modelo bolsonarista não lhes serve. Agora, tem uma parte da elite, a princípio, né, quer dizer, a maioria da elite, pelo menos, daqueles que ganham mais do que 10 salários mínimos, vão ficar nessa posição, né, ainda está numa situação em que se vê resguardada pelo Bolsonaro e protegida, né, dos mais pobres, né? Quer dizer, essa é uma coisa muito cruel, mas eu acho que, infelizmente, é um pouco assim que funciona a cabeça dessa elite brasileira, de uma parte expressiva da elite brasileira. Então, essa rejeição à soltura do Lula, me parece, tem a ver também com as expectativas sobre o que o Lula pode fazer, né, pode representar, pode organizar o campo da esquerda no Brasil, para que a gente possa, enfim, superar esse episódio, né, espero que seja um episódio Bolsonaro na política brasileira, e retomar o rumo, né, para a construção de um país menos desigual, um país mais justo, aquilo que prevê a nossa Constituição, como disse o Adalto, né, que estava conversando com você agora há pouco, que eu escutei, e ele fez uma fala muito interessante. Então, eu acho que não é nada mais, nada menos do que cumprir a nossa Constituição, buscar um país mais justo, um país em que as pessoas tenham mais, enfim, mais qualidade de vida, tenham mais condições de viver, né, de viver bem. Verdade. O Adilson Paes de Souza, né, o tenente-coronel da reserva que você citou, perfeito. Bom, Romão, a gente teria outros pontos para a gente analisar, mas por conta da hora a gente vai ter que encerrar. Mas a gente agradece a sua presença aqui, sempre muito importante no nosso jornal. Um grande abraço, hein, Romão? Grande abraço a vocês todos e todas aí, Marilô. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Falamos aqui com Wagner Romão, professor de Ciência Política da Unicamp.